Salmos de número 19. Meu Deus, meu Deus. Diz assim: Tu és maravilhoso, Jesus. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Amém. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Oh, aleluia. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o salvo, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma. Meu Deus, O meu testemunho Deus, do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e muito mais doces do que o mel, e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos, também da soberba guarda o teu servo, para que senão se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca, e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Aleluia. Amém? Quando nós encontramos o livro de Salmos na Bíblia, Meu Deus. Salmos são os louvores. Nos Salmos, aqueles que estudam a palavra de Deus descobrem que neles são encontrados mais referências do que em todos os outros livros da Bíblia. Nos Salmos é mais encontrado os atributos de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a ira de Deus, a glória de Deus, são em todos os salmos apresentados, e os salmistas louvam a Deus pelo que Deus é, pela sua glória, sabedoria, força, misericórdia, amor, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, etc. Em todos os outros livros da Bíblia, nós encontramos os atributos de Deus, mas os salmos é o que mais nós vemos a glória de Deus, os atributos de Deus, pois são louvores a Deus. Amém. São apresentações, são adorações feitas a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele é em si mesmo. E no Salmo de número 19 nós encontramos as duas linguagens de Deus. A primeira linguagem de Deus é a linguagem da criação, da natureza, do céu, da terra, do sol. E a segunda linguagem começa no verso de número 7, a linguagem da palavra, a Bíblia, a sua lei. Na primeira linguagem, o salmista diz que o céu, as estrelas, manifestam, anunciam a glória de Deus, anunciam que existe um Criador, que existe alguém que Deus. Quando nós encontramos as belas pinturas dos grandes pintores da história, Leonardo da Vinci, Michelangelo e tantos outros, as pessoas se maravilham com a beleza das pinturas daqueles homens, da natureza, das paisagens, até mesmo pinturas de retratos de paisagens, de seres humanos. As pessoas se admiram. Quando nós vemos filmes de Hollywood, nós admiramos com a tecnologia que eles têm para fazer efeitos especiais, belas imagens, câmeras de altíssima resolução e definição. Só que a maior de todas as imagens, a maior de todas as pinturas, quem fez foi Deus. Amém. A criação, o céu, é um espetáculo
da glória de Deus. E tudo isso anuncia o Criador, tudo isso anuncia o Senhor. O apóstolo Paulo disse que pela criação as pessoas se tornam indesculpáveis diante de Deus, porque não glorificaram o Criador, antes preferiram adorar as criaturas, os homens, os animais, os astros, o céu, o sol, como os egípcios, que adoram o sol, né? Adoravam o sol, como até hoje existem pessoas que confiam nos astros, nas estrelas, para ver o seu futuro, e etc. As pessoas adoram a criatura em vez de adorar aquele que criou tudo isso, aquele que criou a terra, o sol, as estrelas, a lua, os animais e o ser humano à sua imagem e semelhança. Portanto, nós observamos nesse salmo que a primeira linguagem de Deus, a primeira revelação de Deus para o homem é a sua criação, é tudo que ele fez. Pois a Bíblia começa com Deus. Gênesis capítulo 1 diz: no princípio Deus criou o quê? O céu e criou a terra. Então nós observamos que Deus começa a obra e Deus vai terminar a obra, lá em Apocalipse. Então nós observamos que Deus criou todas as coisas, criou tudo. E tudo isso que nós vemos manifesta a sua glória. As estrelas, a Bíblia diz que são incontáveis. Não tem como nós contarmos elas. Os cientistas não conseguem, a NASA não consegue falar, registrar nos seus livros e computadores de altíssima tecnologia quantas estrelas existem no céu, qual é o tamanho delas, qual é a idade delas. Eles não sabem, nunca saberão, porque tudo foi feito pela mão de um eterno Deus, de um Deus que é Pai da eternidade, de um Deus que é Rei da glória, num Deus que não tem como nós expressarmos palavras humanas. O que nós podemos falar é o que o salmista diz: os céus manifestam a glória de Deus. Quando nós olhamos para o céu, olhamos para o sol, manifestam a glória de Deus. Se a luz do sol é linda, é bela, é forte, ninguém consegue encará-la frente, face a face, o seu calor, a sua luz, a sua temperatura, ninguém consegue se aproximar, senão vai se queimar, vai se derreter. Tanto que você não vai ver nenhum país desse mundo tentando lançar um foguete para ir para o sol. Eles já tentaram ir para a lua, não sei se chegaram, mas para o sol ninguém tenta, porque se chegar perto derrete. Imagina só a glória de Deus, o Deus que criou o sol, a luz de Deus. O apóstolo Paulo contemplou por alguns minutos ou segundos a luz de Cristo e ficou cego lá no caminho para Damasco. Então imaginemos a luz da glória de Deus. A luz daquele que criou a luz do sol. A luz daquele que criou a luz das estrelas. A luz daquele que criou o calor, o fogo consumidor que ele é, daquele que criou o sol. Se o sol é fogo consumidor, é calor, imagina o nosso Deus. A palavra diz em Deus que nosso Deus é fogo consumidor. E horrendas coisas é cair na mão de Deus vivo. Então, nós podemos observar a glória do nosso Deus. O salmista diz: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Ou seja, tudo ele criou e formou no seu devido lugar, com um devido equilíbrio, ao tempo do dia, ao tempo da noite, ao tempo do sol, ao tempo da lua. Há um tempo para todas as coisas. Ele criou tudo com ordem, tudo com decência, tudo com equilíbrio, tudo milimetricamente correto, nada fora do lugar. Se o Sol estivesse mais longe da Terra, poderíamos estar numa era glacial, a era do gelo. Se o Sol estivesse mais perto da Terra, seria impossível a vida existir para mim, porque o calor seria insuportável. Então ele criou tudo certo, na distância certa, a lua na distância certa, o sol na distância certa, a terra na distância, na medida certa, os animais, a água, a Bíblia diz que ele pesou na palma das mãos. Tudo ele fez. E tudo manifesta a glória de Deus, a glória do seu amor, a glória da sua sabedoria, a glória da sua inteligência. Nós achamos que o homem é inteligente, né? Criou o celular, criou a internet, criou televisão, criou várias armas aí de guerra, criou vários tipos de cura para enfermidades, criou um monte de coisas.
E é verdade, o homem tem certa sabedoria. Mas segundo os cientistas, o homem não usa nem 10% do seu cérebro. 10% do seu cérebro. Agora imaginemos a sabedoria divina. A sabedoria de Deus. Se nós que somos humanos temos certa inteligência para fazer certas coisas e não usamos todo o nosso potencial, imagine o nosso Deus, a sabedoria do nosso Deus. E as pessoas questionam, as pessoas murmuram, as pessoas reclamam, as pessoas desanimam, desistem, acham que Deus está agindo de uma forma errada, quando mal sabem elas que a loucura delas, que a sabedoria delas é loucura para Deus. E a loucura de Deus, diz a Bíblia em Coríntios 1, é mais sábia do que tudo. Então, o nosso Deus é um Deus de sabedoria. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, suas palavras até o fim do mundo. Então, todos os habitantes dessa terra são testemunhas da criação de Deus. Podem falar que é evolução, podem ensinar nas escolas que foi Big Bang, podem tentar fazer 1001 teorias de como tudo isso surgiu, de como tudo isso aconteceu. Agora eu quero fazer uma pergunta filosófica. Esse celular é uma evolução? Era um fio, depois sozinho ele se transformou num chip, depois a carcaça, até se transformar no celular? Aquele ventilador se transformou no ventilador sozinho? Ninguém colocou a mão nele para fazê-lo daquele jeito? A pintura de Michelangelo se transformou numa pintura sozinha? O pincel criou vida, as tintas foram sozinhas ali? Não. Alguém teve que pintar, alguém teve que fazer esse ventilador, alguém teve que montar aquele carro que está lá fora, alguém teve que fazer essa casa, alguém teve que costurar essa roupa. Teve um criador, teve alguém que criou. Assim também essa terra. Não veio do nada. Esses animais que são maravilhosos, pássaros de milhões de espécies diferentes, cores diferentes, fundo do mar, que você vai no mar, peixes de todas as cores, de tamanhos e jeitos. Deus não tem gente fala que é feio, mas Deus criou daquele jeito. A diversidade da vida, a grandeza dos céus, e até mesmo se catarmos no microscópio e vermos, microscópio de muita tecnologia, e vemos o nosso corpo, nós vamos conseguir enxergar células, e dentro delas vamos conseguir enxergar o DNA, e cada ser humano tem um DNA diferente, e é idêntico ou quase 100% igual aos pais. E nós temos uma digital, cada uma com uma diferente, e as pessoas têm a coragem de dizer que tudo isso é evolução, tudo isso é algo, é um acidente do universo. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz o mestre no seu coração, não há Deus. Não há Deus. Então, ele quer acreditar que não existe Deus, mas a natureza, o sol, a luz, as estrelas, a criação comprova a existência do Deus Todo-Poderoso. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que faz o seu tálamo e se alegra, como um herói a correr o seu caminho. A sua saída vem de uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se furta ao seu calor, nada foge do calor do sol. Ele alcança todos da terra. Então, nós observamos isso. Nós observamos que a primeira fala de Deus, a primeira linguagem de Deus é a criação. A segunda linguagem começa nesse versículo 7. A palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então nós observamos que a palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus é inerrante, não há falhas, não há erros. A palavra do Senhor é perfeita, não há imperfeições em Deus. Não há erros em Deus. Não há erros na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Jesus disse assim em João 17:17: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A verdade é que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A verdade é que a salvação vem pela fé e a graça de Deus, que também é dom de Deus. A verdade é que sem santificação ninguém verá o Senhor. Essas são as verdades. E tem muito
Mas outras verdades, se fôssemos falar aqui, íamos ficar dias e semanas, até anos falando de todas as verdades gloriosas da palavra de Deus. A palavra do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor refrigera a alma, Aleluia, glória a alimenta Deus. a alma. É isso que Meu Deus, meu Deus. Davi está dizendo. A palavra do Senhor alimenta, refrigera a nossa alma. Naquele calor das lutas, calor das tribulações e provações da vida, desertos, o refrigério vem da palavra de Deus, na nossa alma, no nosso sentimento. O testemunho do Senhor, a palavra de Deus, que Ele fala, é fiel. Não é como os homens que são infiéis, que mentem, que erram, que voltam atrás, mas a palavra do Senhor, o testemunho do Senhor, é fiel e também dá sabedoria aos simples. Esse Deus sabe, Ele quer compartilhar da sua sabedoria, da sua glória, do seu poder com o ser humano, da sua sabedoria. Por isso Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus. Então, essa sabedoria Ele quer compartilhar com a criatura. Versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos do Senhor são retos, não são tortos, como é o nosso caminho humano, como é os livros humanos, as religiões humanas. Mas o livro de Deus, a palavra de nosso Deus, ela é reta e alegra o coração, não com uma alegria fajuta, falsa, mas com uma alegria verdadeira, com a alegria da salvação, com a alegria daquela de Abacuque, ainda que nada dê certo, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na videira. É isso que Abacuque disse no 3º capítulo, lá no finalzinho, essa alegria. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O mandamento do Senhor é puro e vai nos purificar. Jesus disse em João 15, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Então a palavra de Deus, ela limpa, ela purifica, ela é como água, o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Efésios capítulo 5. Ela vai limpando-nos dia após dia e vai iluminando nossos caminhos, nossos olhos. Lá no Salmo 119, que é um salmo de louvor à palavra de Deus, vai dizer assim, lâmpada para os meus pés a tua palavra, luz para os meus caminhos. O salmista vai orar, eu me lembro no salmo que era, mas ele faz a seguinte oração: Senhor, desvenda meus olhos para contemplar as maravilhas da sua lei. Então a palavra de Deus ilumina nossos olhos, nos dá visão para enxergarmos como é e não como nós achamos que é. Quando nós lemos as 7 cartas, estudamos aqui já as 7 cartas da igreja de Apocalipse, nós vemos que elas se achavam uma coisa, mas a palavra de Deus ilumina os olhos para mostrar o que realmente é e o que não é. Nós achamos que é, mas não é. E nós achamos que é, que não é e é. Então a palavra de Deus vai iluminar, vai trazer luz à nossa mente, ao nosso coração, aos nossos olhos. O temor do Senhor, versículo 9, é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Então aqui nós vemos que o temor do Senhor, aqueles que temem a Deus, isso é limpo, é dever de todo homem. Tudo é vaidade, a Bíblia diz. Aleluia. Na Eclesiastes capítulo 12 diz, tudo é vaidade. A única coisa que não é verdade é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então, temer a Deus, isso é limpo, isso é honroso, é honorável aos olhos de Deus. Permanece eternamente. Aquele que teme ao Senhor, que ama a Deus e não a esse mundo, esse vai permanecer para sempre. Porque vai estar salvo, vai ir para o céu. Por quê? Porque Deus deu ao coração dele o temor do Senhor. Ele teme a Deus mais do que a homem. Ele obedece a Deus. Ele honra a Deus. O juízo do Senhor, todos os juízos de Deus para a humanidade são verdadeiros, são justos. Se Deus punir o pecador com a sentença do inferno, ele é justo. Ele é verdadeiro. Ele é justo. Ele nada mais está fazendo do que a justiça. Porque o preço do pecado é a morte, o castigo do pecado é a condenação eterna. Então ele é justo. Seus juízos são verdadeiros. Mas aqueles que estão em Cristo recebem a justiça também. O juízo mais a salvação. Porque o juízo foi colocado em Jesus, a justiça foi colocada em Jesus. Então,
eles recebem a justiça de Deus. Versículo 10. Olha que maravilha. Aleluia. Olha o que Davi vai dizer. Mais desejáveis são a palavra de Deus do que o ouro. Sim, do que o ouro mais fino. E mais doces do que o mel e o licor dos favos, ou o suco de uva, ou o licor das frutas, ou do mel, são bebidas doces. Então, nós observamos aqui que Davi deseja mais a palavra de Deus do que ouro fino, prosperidade, né? Bens materiais, dinheiro. Então, tem muita gente desejando Deus para ter prosperidade. Davi desejava Deus por desejar a Deus e não a prosperidade. A prosperidade era uma consequência na vida de Davi. Então, Davi, se pudesse escolher entre riquezas materiais e Deus e a sabedoria de Deus, da palavra de Deus, ele desejaria a palavra de Deus. Ele era como Salomão aprendeu com quem? Aprendeu com ele, né? Quando Deus aparece em sonho para Salomão, Salomão, pede-me o que você quer e eu te darei. Salomão pediu o quê? Sabedoria. Com quem ele aprendeu? Tal pai, tal filho, né? Ele aprendeu com Davi. Esse segredo de amar a palavra de Deus, desejar a palavra de Deus. A palavra de Deus para Davi era mais doce do que o mel, do que o chocolate, do que o doce. Era mais gostoso do que o melhor suco, do que o melhor refrigerante que a pessoa pode desejar e tomar. A palavra de Deus saciava toda a vida dele, toda a alma dele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus desejava mais a palavra de Deus do que o pão terreno. Mesmo ele dizendo que precisamos do pão para sobreviver, ele diz, principalmente da palavra de Deus. Mais importante é isso. Agora nós vamos ver o versículo de número 11. Também por elas é admoestado, ou repreendido, ensinado, exortado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Então, em guardar a palavra de Deus, a grande recompensa, Deus retribui aqueles que guardam a sua palavra. E também a palavra de Deus vai nos ensinar, vai nos corrigir, vai nos admoestar, vai nos mostrar a verdade sobre nós mesmos e a decisão que nós devemos tomar. Agora, a última parte desse salmo é uma oração. Versículo 12. Quem pode entender os próprios erros? É uma pergunta. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Tem coisa que a gente está errando todo dia, toda hora, e a gente não sabe o que é. Para nós, acho que é certo. Mas é isso que Davi está dizendo aqui. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Talvez nas nossas intenções mais íntimas, que ninguém sabe, nem nós mesmos sabemos, ali está uma motivação não santa, não sadia, não de Deus, não da glória de Deus, mas uma motivação egoísta, uma motivação pecaminosa. Então Davi está orando, Senhor, me perdoa, me expurga, me limpa dos erros que me são ocultos. Também da soberba, do orgulho, guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim, não se afaste de mim, Senhor. Então serei sincero e ficarei limpo de grande conversão. Senhor, me guarda do orgulho, me guarda da soberba, me guarda da arrogância, me livra disso, Senhor. Porque se isso acontecer, o Senhor vai se afastar de mim. Então me guarda, para que eu seja verdadeiro, sincero na tua presença. E seja limpo de grande pecado, porque o orgulho é um grande pecado. Não sei se foi Lutero ou Calvino, um desses teólogos disseram que o orgulho é como se fosse a terra, da onde nascem todas as árvores do pecado em nossa vida. Então, orgulho. Versículo 14, último deste salmo. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Então, que as nossas palavras sejam agradáveis, não sejam de ira, murmurações e contendas, mas de louvor, gratidão, orações, ação de graças, Davi está dizendo. Sejam agradáveis as palavras de minha boca. E que a meditação do meu coração não seja coisas impuras e maliciosas e perversas, mas que sejam meditações boas sobre Deus, a sua presença, sobre tudo que é relacionado ao amor, à pureza, à perfeição, ao louvor. Seja isso que habite a minha mente, como Paulo vai ensinar lá em Filipenses.
perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração nesta noite, agradecendo a Deus por esta palavra, com a certeza de que saímos daqui renovados pela palavra do nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa palavra, o Salmo 19, que nos mostra as duas linguagens de Deus, a linguagem da criação e a linguagem da palavra do nosso Deus. Senhor, e também no final mostra uma grande e maravilhosa oração, embora seja curta e pequena, mas seu sentido é profundo e glorioso, Deus. Por isso nos ajuda, nos fortalece, nos ajuda a te adorar e te bendizer em espírito e verdade, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor, o Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos e todos digam amém.